Olá, pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Pessoal, eu estou um pouquinho rouco, um pouquinho gripado, mas dá para fazer o vídeo. Espero que vocês estejam muito bem. Pessoal, nós iremos à Bíblia Sagrada, Escrituras Sagradas, Mateus capítulo 13, um capítulo de parábolas. Eu irei ficar alternando entre este slide que eu salvei em PDF e Mateus 13, a versão João Ferreira de Almeida. Tá legal, pessoal? Me perdoe a voz rouca e eu estou gripado, pessoal. Vamos lá. Mateus 13, um capítulo de parábolas. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus é um rico jardim de parábolas. Histórias que Jesus, ou seja, nosso Messias, nosso Salvador, que em hebraico é Yahushua HaMashiach, usou para ensinar verdades espirituais. Cada parábola apresenta um ensinamento importante, mas também se conecta com a história como um todo, formando uma jornada de fé e compreensão. A parábola do semeador. O semeador representa o Messias, espalhando a palavra do Criador para a humanidade. Deus é um título, pessoal. O nome do Criador em hebraico é Yahuwah Sevaot. Número 2, a semente, a palavra do Criador que tem o poder de transformar vidas. Ou seja, o semeador é o Messias e a semente é a palavra do Criador, pessoal. Número 3, o solo, coração humano, que pode estar em diferentes condições de receptividade. Ou seja, aí é como cada indivíduo recebe, analisa e age diante da palavra do Criador e do Messias, pessoal. É simples assim. O significado da parábola: solo bom, solo pedregoso e solo espinhoso. Nós iremos ver os significados e após iremos para Mateus capítulo 13, pessoal. O significado da parábola: solo bom, coração que recebe a palavra com alegria, aguarda e a produz frutos. Ou seja, é aquele que tem acesso à palavra, guarda e segue a palavra, segue os mandamentos do Criador e do Messias, pessoal. Solo pedregoso, o coração que recebe a palavra com entusiasmo, mas não tem raízes profundas e logo a abandona. Ou seja, não tem firmeza em absorver a palavra, em seguir a palavra e acaba, pessoal, apostatando. E o solo espinhoso, o coração que recebe a palavra, mas é sufocado pelas preocupações e pelas riquezas do mundo. Ou seja, são aqueles que absorvem a palavra, entendem, mas não a praticam, pessoal. Fica em primeiro plano as preocupações e a riqueza desse mundo. E a palavra do Messias e do Criador, que é a palavra da salvação, fica em segundo plano, pessoal. Vamos lá agora a Mateus 13. Depois retornaremos ao PDF. Capítulo 13 de Mateus. Tendo o Criador saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Lembrando, é Mateus 13, pessoal.
E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, ou seja, o Messias, que é mais conhecido como Jesus Cristo. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Ou seja, não se sustentava, pessoal, pela fé e pela obediência. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, né? Ou seja, os problemas do mundo, as distrações, as riquezas desse mundo ficaram em primeiro plano, pessoal, e a palavra foi ignorada. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que lhes falas por parábolas? Ou seja, por metáforas, pessoal. Ele respondendo disse-lhes, o Messias: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Ou seja, aos seguidores do Messias, aos apóstolos, é-lhe dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros, pessoal, não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Só uma observação, pessoal, para aqueles que não sabem, eu não sou expert, não sou especialista na Bíblia Sagrada, pessoal. Então, questões mais profundas, doutrinárias da Bíblia, eu não apresentarei, porque eu não tenho esse conhecimento e não entrarei no mérito. Tá legal, pessoal? Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Profeta Isaías. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Ou seja, o coração endurecido. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouves e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador, que é o Messias, o semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, não tenha firmeza, pessoal, com angústia, perseguição, com as dificuldades que virão, abandonará a palavra, pessoal, e irá apostatar. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, preste atenção, pessoal, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, Messias novamente com outra palavra: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Perdoe-me, pessoal, que minha voz já naturalmente é rouca, está mais rouca, devido a estar um pouco gripado, pessoal, a garganta inflamada. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, o Messias lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando ele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Mais outra parábola, pessoal. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Queremos retornar aqui ao slide em PDF, pessoal. A parábola do joio, o semeador, o próprio Criador semeando a boa semente, o reino do Criador na terra. O inimigo, o diabo semeando o joio, o mal no coração dos homens. A colheita, o Criador separará o justo dos injustos no fim dos tempos, ou seja, o joio do trigo, pessoal. Essa é a parábola do joio, significado. Significado da parábola do grão de mostarda. O grão representa o reino do Criador, que começa pequeno, mas cresce e se expande. A árvore, o reino do Criador, que se torna uma grande comunidade e abrigo para muitos. E as aves, as pessoas que são acolhidas e protegidas pela comunidade cristã. A parábola do fermento. O fermento representa a palavra do Criador, que age de forma discreta, mas transformadora. A massa representa o mundo que está sendo transformado pela ação do reino do Criador. O pão representa a comunidade cristã, que é resultado da transformação pela palavra do Criador, que em hebraico é Yahuwah Sevaot, pessoal. Retornaremos agora ao Mateus 13. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse o Messias, por parábola à multidão, e nada lhes falava sem parábolas,
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi o Messias para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explicai-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Aqui, pessoal, o sentido de fim do mundo não é literal. Isso quer dizer que esse mundo, pessoal, será transformado. Isso está em Apocalipse. Será transformado fisicamente e espiritualmente, pessoal. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. É o que o Criador disse, que não repetirá a transformação desse mundo com o dilúvio, pessoal, mas sim com o fogo. Novamente, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles o colherão do seu reino, tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede, lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. Tudo são parábolas, pessoal. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus, o Messias, Yahushua Hamashia: entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe ele: sim, Senhor. E ele disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que o Messias, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. O Messias, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa.
E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Mateus 13, pessoal. Todo integralmente em parábolas. Nosso Messias passou essa mensagem, pessoal. Esse ensinamento. Essa é a versão João Ferreira de Almeida, pessoal. Tornaremos agora para a parte final do slide em PDF. A razão das parábolas. O Messias usava parábolas para revelar a verdade aos que estavam prontos para ouvi-la, esconder a verdade dos que não tinham o coração aberto para a fé. É duro, pessoal, mas é a verdade. Essa é a razão das parábolas do Messias, do nosso Salvador, pessoal. O cumprimento das profecias. Profetas anunciaram a vinda do Messias a vinda do Messias. E o Messias, através de suas parábolas, confirmava o cumprimento das profecias. Interessante, pessoal. Reino do Criador. As parábolas revelam a natureza do reino do Criador, que está sendo estabelecido na terra e no coração humano. A Bíblia Sagrada diz: haverá novos céus e uma nova terra, pessoal. Após a grande tribulação, após a passagem do anticristo, que será derrotado pelo sopro do Messias, pessoal. O tesouro escondido e a pérola de grande valor. O tesouro escondido representa o reino do Criador, que é mais precioso que qualquer riqueza material. A pérola de grande valor representa o Messias, que é o maior tesouro e vale a pena renunciar a tudo para o encontrar. O Messias é o caminho, a verdade e a luz, pessoal. Não se chegará ao Criador senão pelo Messias. Isto é bíblico, pessoal. E aqui o último slide, a rede de peixes. A rede representa a mensagem do Criador, que atrai e reúne pessoas de todas as classes sociais. Aqui não importa, pessoal, a classe social, a raça, as ideologias, o grau de conhecimento, se são pessoas fisicamente perfeitas ou não, são pessoas intelectualmente equilibradas ou não, pessoal. Representa a mensagem do Criador, que atrai e reúne pessoas de todas as classes sociais. Esse é o significado da rede. Os peixes bons representam os que aceitam o reino do Criador e se tornam seus seguidores. Os peixes ruins representam os que rejeitam o reino do Criador e permanecem em suas vidas pecaminosas. Eu espero, pessoal, que o áudio esteja bem. Eu estou rouco, estou gripado. Ajustei o microfone. Espero que o áudio esteja bom para vocês, pessoal. ...24 minutos de vídeo, como passa rápido, pessoal. Então, esse seria o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês. Vocês devem estar sabendo tudo o que acontece no mundo. E o tempo final chegou, pessoal. Basta ter um pouquinho de humildade, pesquisar, pedir discernimento do Espírito Santo, interpretar e chegar às próprias conclusões, suas próprias conclusões, pessoal. A Bíblia Sagrada revela tudo. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que irá acontecer, pessoal.
E o único caminho é o Messias para chegarmos no Criador e buscarmos a nossa salvação. O Apocalipse, ele já está acontecendo, pessoal. Não importa se as pessoas acreditem ou não. Tá legal? Espero que eu tenha contribuído de qualquer forma com a palavra do Messias do Criador na Bíblia Sagrada para vocês, pessoal. 25 minutos de vídeo. Reflitam, pesquisem, continuem lendo a Bíblia Sagrada, pessoal, e atentos aos fatos que acontecem nesse mundo. Tá legal, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.